Boa noite, tudo bem? Estamos aqui felizes por mais essa oportunidade de estudo, depois de 15 dias de recesso aí, uma semana sem o estudo em razão de compromissos aqui fora da capital. Podemos retornar, graças a Deus, para continuar os estudos da obra Autodescobrimento. Então deixo aqui de início já o meu abraço, meu muito obrigado pelo prestígio ao estudo, a vocês que estão aí acompanhando pelo YouTube. Se estiverem acompanhando agora, venham aqui para o Hangout acompanhar ao vivo, participar do chat. Deixo também o meu boa noite para vocês que acompanham pelo SoundCloud. Baixam os áudios depois e assistem e ouvem em casa, acompanham fazendo suas tarefas rotineiras. Vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita ao vivo também, muito obrigado pela companhia. Lembrando que todos os materiais ficam disponíveis e tem várias pessoas que têm feito esse estudo em grupos, gravam os vídeos e depois assistem em grupo. Muito obrigado, espero que vocês continuem produzindo materiais a partir daqui, tá? Esse estudo é só um incentivo para alcançar coisas maiores, ele não pode ser o fim da caminhada. E vocês, companheiros, que estão sempre aqui ao vivo, nos ajudando neste trabalho. A Viviane de Pindamonhangaba, aqui em São Paulo. Tem também a Ana Paula de Americana, São Paulo. A Luciana, que está em Londres. O Flávio de Florianópolis. E a Estela de São José do Rio Pardo. A Deise do Rio de Janeiro, sempre aqui. A Marley de Curitiba, no Paraná. A Roberta de Fortaleza. O Cássio de São Paulo, capital. A Áurea de Paraipaba, no Ceará. A Luciene de Minas Gerais. Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, o Roberto do Japão, a Wanda de Jales, São Paulo, a Rai da Nicarágua, hoje é dia da independência lá, então ela aproveitou, o Lúcio de Orlando, nos Estados Unidos, a Tereza de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Edna de Suzano, aqui em São Paulo, a Leandra de Lençóis Paulista, a Silvana de Jundiaí, São Paulo, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, a Cristiane de Marabá, no Pará, a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, a Virgínia de Porto Alegre e a Lilian de Brasília. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, pela presença. Muito obrigado também às mensagens que recebi em razão das palestras que fiz, estarão disponíveis no YouTube logo mais. O Jamil também de Apucarana chegando agora. Pessoal comentando também da palestra, muito obrigado a todos. Vamos lá, então. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Esse estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi, falo aqui de São Paulo. Hoje continuamos no encontro de número 28, capítulo 3.2, Consciência Responsável, parte 2. Para quem não se lembra, porque ficamos aí 2 semanas sem nos encontrar, uma na verdade, mas dá um espaço de 15 dias, estávamos falando da responsabilidade que temos a partir do momento que ficamos conscientes de alguma coisa. Então, quanto mais conscientes estamos de um evento, quanto mais conscientes estamos de uma transgressão, maior será a nossa responsabilidade quando formos responder por isso. Lembrando que o responder por isso se refere às leis naturais de causa e efeito e não de algum julgamento pré-agendado entre forças demoníacas ou coisas do tipo. Também faltou aqui a Luana de São Bernardo do Campo, que correu para nos alcançar, e eu sei que tem muita gente correndo para alcançar. Não corram, fiquem tranquilos que o estudo será longo, façam no seu tempo, tá? Essa parada foi importante, que deu espaço para algumas pessoas se acomodarem. A Áurea de Paraipaba colocou também que sentiu que houve uma melhora, tá? Isso é a elaboração. Toda a elaboração acontece em nível inconsciente, ela acontece mais forte, tá? Nós temos as elaborações conscientes, mas tudo aquilo que nós observamos
nós podemos até achar que esquecemos, mas a nossa mente continua elaborando inconscientemente e às vezes nos traz o resultado disso através de sonhos, tá? Essa é uma visão psicanalítica. Se for por uma visão da pedagogia, uma visão de Piaget, quando entramos em contato com o conhecimento, nós assimilamos isso e depois acomodamos ou não em nossa estrutura psicológica. Essa acomodação, quando conceitos antigos são colocados de lado e abrem um espaço para uma coisa nova, como se fosse aquele jogo de celular antigo Tetris, onde você ia ter que ir encaixando as fileiras, aquilo é a acomodação do conteúdo. Então, para que um conteúdo novo seja acomodado, às vezes o velho tem que ser retirado e dar espaço. Por isso que essa sensação de que ficar um pouco afastado da coisa parece que torna ela mais clara. Ok, vamos lá então. Esse é o slide que encerramos na semana retrasada, falando de Pôncio Pilatos. Dessa forma, seria inculpado, porque responsável, zeloso pelas suas funções e deveres, Pilatos, que condenou Jesus à morte, embora o soubesse inocente. Continuando. Posto em xeque pela astúcia dos doutores judeus, de que Jesus dizia-se rei, e ele representava o imperador que era o seu rei, não o crucificar seria crime de traição em relação ao seu representado. Com esse sofisma, levando o pusilânime irresponsavelmente a mandar crucificar o justo, lavando as mãos para liberar-se da culpa. Os doutores judeus, Jesus passou por vários julgamentos, tá? Ele não foi julgado só ali no momento de Pôncio Pilatos. Ele passou pelo julgamento com os judeus, depois ele teve que passar por outros julgamentos. Esse de Pôncio Pilatos foi o final. Pôncio Pilatos tentou se livrar desse julgamento, depois desse julgamento voltou para ele, não tinha mais jeito, ele tinha que julgar Jesus a pedido dos poderosos judeus que se sentiram afrontados quando Jesus disse que era filho de Deus, considerando aquilo uma heresia, sentindo-se atacados, que ele não poderia ser o Messias. Claro que isso afetou o ego deles de muita forma. Então Jesus dava respostas sábias e essas respostas sábias enfureciam eles. São nesses momentos que nós vamos ter aquele diálogo quando foi perguntado a Jesus se ele era realmente o rei. E aí ele disse: é você quem está dizendo isso. Então ele irritava os indivíduos porque ele não respondia nem que sim nem que não. Ele mantinha-se abstendo de dar uma resposta justamente por ter sabedoria. Ele compreendia que isso iria prejudicá-lo. Então é isso que traz aqui Joana e Edivaldo, que trazem Joana e Edivaldo. Posto em xeque pela astúcia dos doutores judeus de que Jesus dizia-se rei e ele representava o imperador. Pôncio Pilatos representava o imperador, o rei. E Jesus dizia-se rei dos judeus. Então entrava num conflito, entrava num choque aí. Que ele não poderia, deixa eu retornar aqui, que ele não poderia ser o rei dos judeus. Deixa eu ver que eu acho que... Ok. Porque se ele se dissesse rei naquele momento, ele bateria com o estatuto vigente, porque ele não poderia ser rei se já existia um rei. Então, isso seria considerado traição. E se Pôncio Pilatos o absolvesse, sabendo que ele se dizia rei, então ele iria contra aquele a quem ele respondia. Por isso aqui nós temos esse pusilânime, que seria covarde, fraco, não teve pulso para ir contrário a isso. Eu grifei aqui, ó. Não crucificar Jesus seria crime de traição em relação ao seu representado, que era o rei. Com esse sofisma, levando o pusilânime irresponsavelmente a mandar crucificar o justo, lavando as mãos para liberar-se da culpa. Então, para que isso fique mais claro, tem uma nota do expositor aqui. A definição de sofisma. Premissa ou argumentação cujo propósito se estabelece na intenção de produzir uma ilusão da verdade, apresentando uma estrutura lógica, mas, além disso, relações incorretas e propositalmente falsas. Isso aqui é o importante, tá? O sofisma não é ignorância.
Nós temos pessoas que, pela ignorância, falam em verdades, tá? Mas o sofisma está associado com falácias que são construídas propositalmente para convencer o outro de uma mentira, se utilizando de argumentos válidos. Quando nós fazemos isso conosco mesmos, nós estamos racionalizando. Esse é um dos mecanismos de defesa propostos pela psicanálise, a racionalização. Quando eu dou argumentos concretos e racionais para explicar um comportamento irracional. Então, quando o indivíduo trai a esposa, ou a esposa trai o indivíduo, eles têm que lidar com a culpa. Como eles não podem lidar com a culpa, a mente deles lhes apresenta um sofisma pela racionalização. Olha, não é que você atraiu porque você é uma pessoa ruim. Faz tempo que ela não te dá atenção, faz tempo que você procura ela e ela inventa desculpas para não se deitar com você. Então, realmente, você tentou estar com ela, mas agora você foi vítima da carne ser fraca. Isso é um sofisma aplicado à própria consciência para convencê-la de que o ato não foi ilícito. Então, esses doutores judeus convenceram Pôncio Pilatos, se utilizando de sofismas e também a população, que em dado momento foi questionada, quando esses julgamentos aconteciam próximos de alguma celebração, no caso era a Páscoa, eles permitiam que um fosse perdoado. E é por isso que houve o perdão a Barrabás. Pôncio Pilatos, na tentativa de libertar Jesus, porque sabia que ele era justo e sabia que Barrabás tinha sido pego cometendo um crime, portanto ele era um criminoso e não havia dúvidas disso, jogou para o povo. Vocês querem que eu solte Jesus ou solte Barrabás? E aí os doutores que estavam infiltrados ali convenceram a população por estes sofismas que pedissem que soltasse Barrabás, e ele soltou Barrabás. Mas a tentativa dele é que o povo soltasse Jesus. Por conta dessa covardia dele, ele não podia tomar uma posição, senão ele iria contra o imperador. Então ele resolveu deixar para o povo condenou Jesus, soltou Barrabás, sobrou a ele a crucificação, e aí ele lava as mãos numa tentativa de limpar a própria consciência, colocando um sofisma para si mesmo. Eu não o condenei, quem o condenou foi o povo, mas ele tinha poder para absolver Jesus. Então por isso foi um sofisma aplicado em si mesmo. Tá? Quando o indivíduo da vida real, seu marido, seu patrão, atrasa o teu salário e depois você vai na sala dele, ele inventa um monte de argumentos para te provar que não tem como pagar o seu salário, mas depois você vê ele fazendo viagens, jantando em restaurante caro, trocando de carro, ele está aplicando em você um sofisma. Tá? Agora, quando o indivíduo não sabe o que está fazendo e acredita naquela mentira, aí não é um sofisma, aí ele simplesmente está sofrendo da ignorância. Tá? Então, tendo isso claro, vejam, com esse sofisma levaram Pôncio Pilatos irresponsavelmente a mandar crucificar Jesus, lavando as mãos para liberar-se da culpa. Isso é importante para nós no quê? Para identificarmos onde temos sido sofistas. Às vezes com o seu filho, né? Parece uma coisa simples quando a pessoa fala, olha, quando nós passarmos na volta aqui, a gente compra esse brinquedo. Aí anda pelo shopping, vai fazer as coisas e depois não compra o brinquedo. Aí o indivíduo fala, quando nós passarmos aqui, nós compramos o brinquedo, porque nós vamos andar o shopping todo com esse brinquedo na mão. Então, quando nós estivermos indo embora, nós compramos o brinquedo, porque aí nós vamos direto para o carro e não compra. Isso foi um sofisma, porque você convenceu o seu filho com um argumento válido, ele pensa que está te ajudando, é verdade, para que ficar andando com o brinquedo, e na verdade você o convenceu de uma mentira, se utilizando de argumentos verdadeiros. E isso é um comportamento, isso é algo relacionado à personalidade, ao caráter. Se utilizar de movimentos que existem no teu contexto para chegar atrasado no trabalho, porque o senhor viu, choveu, então o trânsito, isso e aquilo, convencer o seu patrão que você chegou atrasado em função do trânsito ou de problemas, porque isso é comum acontecer, quando na verdade não aconteceu, ou do seu desempenho ruim, é porque minha mãe morreu, minha mulher está doente, e aí eu não tenho conseguido dormir direito, isso é um sofisma. Tá? Então tomar cuidado com isso, porque pode parecer ingênuo,
mas é assumir um compromisso. Assumir um compromisso com uma mentira e com a responsabilidade que você deixa no outro, que veio para te culpar ou condenar ou responsabilizar por algo e ainda sai te pedindo desculpa. Tá? E você deve conhecer alguém que sempre que você vai tomar satisfação com a pessoa, tendo certeza que você está com a razão, você sai de lá pedindo desculpa e ainda se sentindo culpado por ter questionado aquilo a pessoa. Se você não for essa pessoa, mas não é uma coisa difícil de encontrar, tá? O sofisma é uma forma de manipular, covarde, é uma forma de fugir da verdade e nós fazemos isso sem perceber o tempo todo. Aqui uma outra nota do expositor, explicando por que foi sofismo. Convencer Pôncio Pilatos de que Jesus deveria ser condenado. Foi sofismo porque aqui nós temos, de acordo com a própria lei judaica, houve várias ilegalidades envolvidas nos julgamentos de Cristo. Se houve ilegalidade no julgamento de Cristo, então aquele julgamento não poderia ter acontecido. Portanto, se eles convenceram Pôncio Pilatos de que Jesus era culpado baseado na lei deles, e na verdade não era, isso é o que recai como um sofisma. Então, primeiro, nenhum julgamento era para ser realizado durante o tempo de festa, e Jesus foi julgado durante a Páscoa. Segundo, cada membro do tribunal era para votar individualmente para condenar ou absolver, mas Jesus foi condenado por aclamação. Terceiro, se a pena de morte fosse dada, era necessário que pelo menos uma noite se passasse antes da sentença ser executada. Porém, apenas algumas horas se passaram antes de Jesus ser crucificado. Quarto, os judeus não tinham autoridade para executar ninguém, mas mesmo assim projetaram a execução de Jesus. Quinto, nenhum julgamento era para ser realizado à noite, mas esse julgamento foi realizado antes do amanhecer. Sexto, o acusado era para receber conselho ou representação, mas Jesus não teve nada. E sétimo, não deviam ter feito perguntas autoincriminatórias a Jesus, mas ele foi perguntado se era o Cristo. Isso define o julgamento dele como um julgamento ilegal. Sendo um julgamento ilegal, convencer Pôncio Pilato disso era um sofisma. Porque os judeus não tinham condições de executar alguém. O julgamento deles não podia levar alguém à execução. Mas eles conseguiram convencer pelo sofisma Pôncio Pilatos de que se ele não julgasse Jesus, ele estaria indo contra o seu imperador. E isso o fez julgar Jesus, porque Pôncio Pilatos tinha poder para julgar como os judeus não tinham. Então, todas essas situações que aconteceram mostram que o julgamento de Jesus foi injusto. E, mais uma vez, o mais importante de tudo isso é que haja reflexão. Onde eu sou injusto nos meus julgamentos? Comigo mesmo e para com os outros. Onde? Onde é que eu dou ao outro os mesmos direitos que eu tenho? Então, nós temos aquela pessoa que, quando alguém da família comete algo errado, vamos pegar uma coisa bem simples e comum. O filho adolescente, ou o marido, ou quem quer que seja, a esposa, você está lá assistindo televisão e deixa o controle remoto ali no braço do sofá. Se tem alguém com mais poder que você na casa, principalmente financeiramente, quem paga a TV, se for TV paga ou não, e você deixa o controle cair no chão, você escuta a pessoa lá da cozinha, isso, quebra tudo, dinheiro nasce em árvore, aquele sermão de que você deixou cair o controle remoto. Quando esta pessoa deixa cair o controle remoto, ela não grita assim com ela mesma. Ela só fala, e pega. Por quê? Por que 2 pesos e 2 medidas? Por que quando seu filho quebra um copo, ele é um inútil, ele não sabe fazer nada, a única coisa que você pediu para ele fazer, ele não fez, e quando você quebra foi um acidente, o copo escorregou? Nós temos que nos atentar a isso aí.
Quando seu filho comete uma infração e fica um tempão de castigo no quarto. E você, quando comete uma infração, não fica com castigo nenhum. Então, nessa situação, nós repetimos o julgamento injusto. E principal, quando nós olhamos como Jesus foi julgado, nós temos que entender: se eu quero ser cristão, eu tenho que aceitar a injustiça. Tenho que aceitar. Né? Existe uma lei de causa e efeito, existe tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, mas não é disso que eu estou falando. É talvez o que me pareça injustiça aos olhos do que acontece com o outro. Ah, não pode ter esse cara milionário e o outro miserável. Isso é injusto. É injusto, mas o julgamento daquele cara que serviu como modelo e veio unicamente para pregar o amor também foi. Simplesmente porque ele disse que o reino dele não era desse mundo, que ele era rei, mas não daqui. Porque se ele fosse rei daqui, os servos dele o teriam defendido. Se ele não foi defendido, é porque não era daqui o reino dele. E o meu reino? De onde é? Onde fica o meu reino? É essa televisão que, se quebrar, o meu mundo desmorona? É o meu carro que, se não funcionar, eu não sei mais andar? Como se não existisse táxi, mototáxi, ônibus, carona. No que eu estou colocando o meu peso? Onde eu sou o rei? Eu sou o imperador da minha casa? Todo mundo tem que satisfazer a minha vontade? Só eu decido o que vai passar na televisão? Só eu decido o que nós vamos comer? Só eu decido a hora que todo mundo tem que dormir ou estar acordado? Só eu decido quanto dinheiro cada um vai ter? Este é o meu mundo? Então, se você é rei da terra, você vai desencarnar como rei da terra. O ensinamento é: aquilo que nós temos na terra e conquistamos na terra ficará aqui, já está pago. O tal do galardão que está no Velho Testamento já está pago. Se eu quero entender alguma coisa diferenciada, se eu quero alguma coisa do plano espiritual, eu tenho que me colocar no plano espiritual e entender que essa criança que tem 5 anos de idade talvez seja um espírito 200 anos mais velho que eu. Talvez tenha vindo para me ajudar, só que ainda é criança, não deu tempo. Mas é ele que vai empurrar minha cadeira quando eu tiver um Alzheimer, quando eu tiver um Parkinson. É ele que vai pagar minha cirurgia quando o SUS não der conta e demorar demais. Mas agora eu estou ali massacrando o indivíduo, construindo nele uma vontade de sair logo de casa e assumindo para mim mesmo um fim de vida talvez num asilo ou na solidão, mesmo que eu seja rico. E isso é a diferença entre o indivíduo que vive a matéria e o que vive o plano espiritual. Jesus não estava preocupado com a justiça da terra, por isso ele não se defendia, não contra-atacava, ele apenas devolvia o que entregavam para ele. Porque se ele não o fizesse, ele contrariaria o ensinamento anterior de dar a César o que é de César. Então tentaram acusar ele de sonegar impostos. E ele disse que se na moeda tinha o rosto de César, então que as moedas fossem dadas para César e que fosse dado para Deus o que é de Deus. Não conseguiram o acusar de sonegação, mas o conseguiram acusar de heresia, porque perguntaram a ele: você é o Cristo? E isso era ilegal fazer. Muito parecido com não poder tirar sangue de uma pessoa por suspeitar que ela usa droga, não poder obrigar alguém a fazer um teste do etilômetro, né, o teste do bafômetro, mas obrigaram ele a fazer isso. Do mesmo jeito que nós sabemos que alguns policiais corruptos, porque eu confio muito mais na polícia do que desconfio, alguns policiais corruptos obrigam o indivíduo, torturam o indivíduo, então não foi diferente com ele e não é diferente hoje. Isso é um aprendizado muito importante para nós, que se não foi assim com o representante do amor, quem sou eu para que comigo seja diferente? Por que eu estou esperando justiça plena e tranquila o tempo todo na minha vida? Eu estaria desconectado da realidade. Ok? Por isso, então, se aplicou um sofisma, porque a condenação do Cristo foi ilegal, fugiu dos padrões da própria lei judaica. Vamos seguindo, então. Em Joana. Os sicários dos campos de concentração e os belicosos, sistemáticos fomentadores de guerras, que as fazem com crueldade, assim procedem, dizem, para se desincumbir das determinações que recebem dos seus chefes e comandantes.
Vamos lá, então. Deixa eu só dar um passo à frente aqui. Nota do expositor. Sicário. O vocábulo sicário deriva da palavra latina sica, como era conhecido um pequeno punhal, curvo ou adaga. Em muitos casos, quando o imperador romano ordenava a pena capital de um cidadão, ele podia escolher entre suicidar-se ou ser executado. Nesse último caso, o cidadão romano podia contar com os serviços do sicário, como era conhecido o portador da sica. E aqui tem a foto de uma sica. Para que nós saibamos o que é um sicário. Hoje isso tá muito vinculado aos terroristas, tá? Então aquele indivíduo que promove as execuções, aquele indivíduo que promove um julgamento baseado nas próprias crenças, isso é chamado de sicário hoje em dia, tá? Então voltando. Os sicários dos campos de concentração e os belicosos, tudo que é bélico é relacionado à guerra. Então belicoso é aquele que gosta da guerra, que se sente bem com a guerra, que tem algum ganho com a guerra. Seja o indivíduo que ganha dinheiro vendendo arma, seja o indivíduo que quer conquistar territórios, e tudo isso. Tem uma música do Legião Urbana em que ela se chama Senhor da Guerra, que ele trata realmente desses belicosos, né? E ele até fala: uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente morna ou fria. Para que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação? E não é diferente do que vivemos hoje. Estes são os belicosos. A comida eu preciso plantar, preciso colher, preciso refrigerar. A arma não, ela é produzida numa linha de produção ali e não precisa de conservante, não é perecível e vale uma fortuna, e as balas acabam, então ele também vende as balas. Então, os sicários dos campos de concentração, esses indivíduos que nos campos de concentração, e aqui nós podemos ir para o holocausto nazista, aquele indivíduo que colocaria a pessoa na câmara de gás, aqueles torturadores, aqueles indivíduos que executam, tá? Que seria o indivíduo que coloca o fogo ali na fogueira para queimar a bruxa, o cara que puxa a guilhotina, o carrasco, seria a representação de um sicário. É ele que leva a cabo o fim de uma existência, o cumprimento de uma punição. Sistemáticos fomentadores de guerra. Indivíduos que fazem de tudo para fomentar, ou seja, para deixar os indivíduos com desejo de guerra, tentam convencer de que a guerra é necessária. E aí nós temos mais sofisma. Quando nós pegamos os Estados Unidos dizendo que estavam invadindo o Oriente Médio para procurar armas nucleares. E nós sabemos que não é só isso, né? Eles não eram heróis salvando o mundo de armas nucleares, mas era o argumento que eles se utilizaram para convencer as outras nações e as pessoas mais patriotas de que eles precisavam invadir e, na verdade, estavam buscando principalmente vingança com relação à Al-Qaeda pela queda das Torres Gêmeas, entre outras coisas. Que esses indivíduos que as fazem com crueldade assim procedem, dizem para se desincumbir das determinações que recebem dos seus chefes e comandantes. Então, quando você questiona esses indivíduos, tanto encarnados como desencarnados, quem já participou de algum trabalho mediúnico sabe disso, eles só estão cumprindo ordens. Se você pega um homem-bomba, um kamikaze, alguém que tirou a própria vida em razão de uma função bélica, de uma guerra, e pergunta para ele por que ele fez aquilo, ele vai falar que ele só estava cumprindo ordem. Por isso que eles estão falando, estes também, porque estão associando a Pôncio Pilatos. Eu não queria, mas eu tive que fazer, porque essa era a minha função. Mas ele poderia ter desistido da função dele, ele poderia ter sido acusado de traição, dependência química, né? A mãe que não pode chorar é a minha, a do outro que chore à vontade. Se alguém tiver que pagar, que seja o outro, e não eu. Então, colocou para si mesmo que não era culpado porque lavou as mãos e viu a injustiça acontecer. Ao pessoal aí que está chegando pela primeira vez ao vivo, sejam muito bem-vindos, tá? Teve mais gente aqui que falou, o Álvaro,
A Renata, lá de Jales também, do lado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Quem mais? A Margarida, que está lá em Aveiro, em Portugal. Obrigado por virem aí, por estarem aqui a primeira vez. Então vamos seguindo. Agora que nós já vimos o que é um sicário. A responsabilidade, para ser verdadeira, não pode compactuar com a delinquência, nem ignorar os mínimos deveres de respeito para com a vida e para com as demais criaturas. Isso é bom, não pode compactuar com a delinquência. E aqui nós temos um grande número de pessoas que estão fazendo uma sabotagem, pegando sofismas, dizendo-se protetores e defensores dos direitos humanos, e eles estão defendendo bandidos, criando uma cultura que defende o bandido, porque de algum lado eles também trabalham para bandidos. Nós sabemos que o crime organizado tem advogados, tem médicos, tem juízes, todos comprados. Eles têm todas as profissões. Só que o indivíduo não pode defender um bandido abertamente. Então, qual que é o trabalho? É um trabalho de um sofisma, de criar uma cultura que defenda o delinquente. E isso também é errado. Isso não é uma consciência responsável. Tá? Então, eu não posso nem punir o indivíduo, né? Tem que ter pena de morte, tem que pagar pela lei de talião, o indivíduo que estuprou tem que ser estuprado, o indivíduo que matou tem que ser morto. Não é por este caminho, mas também não é o caminho de compactuar com a delinquência. Coitado dele, mas ele teve uma vida difícil. Não funciona. Porque indivíduos que tiveram uma vida fácil são criminosos, indivíduos que tiveram uma vida difícil são criminosos, e o oposto acontece nos dois campos. Tá? O indivíduo que é filho de uma catadora de reciclável consegue se formar em direito, e o indivíduo que é filho de um desembargador consegue virar traficante, mas ele também pode conseguir usar todo o dinheiro dele, ao invés de ficar só indo, não que isso seja um problema, mas por isso que eu falei só indo, em lugares maravilhosos do mundo para passear de balão na Capadócia, tirar selfie na Torre Eiffel. Ele usa aquele dinheiro para promover, ajudar com o Médicos Sem Fronteira, ajudar a ONG, ajudar a VCC, fazer viagens missionárias, porque está dentro dele fazer esse caminho. Tá? Aí é diferente. Então, quando o indivíduo justifica isso, e você fala, não, mas o bandido isso, o bandido é aquilo, já é um começo de erro. Porque você tem um código penal que fala que o indivíduo tem que ficar 15 anos preso, e depois de 2 anos, 3 anos, o indivíduo está na rua, mata de novo. Foi um acidente. Não foi um acidente. Alguém está compactuando com isso. Alguém assinou a soltura do indivíduo. E tudo isso vai sendo compactuado com a delinquência. Tá? Portanto, nós temos que ficar atento com os tais dos falsos profetas e do lobo em pele do cordeiro, porque eles estão em todos os lugares se utilizando de sofismas para nos convencer de que eles estão certos. Não, o cara não tem que ficar tanto tempo preso. Quando, pela lógica, a pena do cara tem que ser cumprida. O que tem que mudar é como ele fica preso. Se ele pudesse trabalhar, desenvolver uma profissão, ser responsável pelo que ele vai comer, produzir recurso para o Estado ao invés de tirar, aí você tem um indivíduo que tem mais chance de se regenerar. Só que isso vai ficando na nossa mente. E aí nós temos a notícia de que qualquer policial que atira num bandido, os direitos humanos isso, os direitos humanos aquilo. Como se o policial não fosse humano, não tivesse direito, não ficasse com medo, e talvez tivesse um movimento impulsivo. De novo, o que interessa para nós isso aqui? Onde eu estou compactuando com a delinquência? Onde? Onde eu estou furtando propriedade intelectual de alguém, por exemplo? Baixando o autor fica lá um tempão escrevendo o livro, eu vou lá e baixo de graça. Estou tirando dinheiro desse cara, ele trabalhou para ganhar dinheiro, ele não está fazendo caridade. O músico fica um tempão gravando CD, envolve um monte de gente, baixo de graça a música dele. Sonego imposto, tiro do outro, peço para alguém colocar o meu sobrinho no cargo lá, porque eu tenho influência na prefeitura. Isso é compactuar com a delinquência. Tá? Por quê? Não é o fato de eu colocar o meu sobrinho,
É quem não entrou em razão do meu sobrinho ter entrado. Esse indivíduo pode estar desesperado, precisando de dinheiro, pode ter gente passando fome em casa, e alguns, inclusive, pelo excesso de barragem nos desempregos, chegam à loucura, chegam à depressão, chegam ao suicídio, chegam ao alcoolismo, chegam à criminalidade, e eu nem fico sabendo que aquela vaga que eu tirei de alguém enlouqueceu o indivíduo, porque era a última esperança que ele tinha de justiça no universo. Nisso eu compactuo com a delinquência e eu não me coloco no lugar do outro. São esses os dois principais erros tratados aqui. Tá? Compactuar com a delinquência e ignorar os mínimos deveres de respeito para com a vida e as demais criaturas, e aqui inclui também cachorrinho, gatinho e tudo mais. Vaca, porco. Quando eu estou fazendo dessa forma, né, mesmo que seja deixar o meu cachorro na coleira, na chuva e no frio, eu não estou pensando no bem-estar daquela criatura. Eu quero um cachorro que lata para espantar bandido, mas ele não tem conforto nenhum para isso. E aí depois eu reclamo na minha empresa, o meu patrão só quer que eu fique lá apertando o parafuso, igual nos tempos modernos de Charlie Chaplin. E depois eu reclamo que eu também não tenho conforto na minha empresa. O patrão fica lá no ar-condicionado e eu trabalhando com 41 graus. Chega em casa, faz a mesma coisa com o cachorro. Então, é de se refletir. É necessário que haja reflexão para perceber o que é meu disso tudo. Continuando. A responsabilidade que resulta do amadurecimento psicológico e que é adquirida pela vivência das experiências humanas harmoniza o dever com a compreensão das necessidades dos outros, conciliando o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresentam. Então, antes de continuar aqui, dá um passo à frente, mais uma nota do expositor. Definição de harmonia. Harmonia, concordância ou concórdia, em que há acordo ou falta de conflitos. Equilíbrio ou combinação entre elementos que ocasionam uma sensação agradável ou aprazível. Então, pontos importantes aqui, ó. Falta de conflito. Equilíbrio ou combinação entre elementos que ocasionam uma sensação agradável ou aprazível. Isso é harmonia, tá? Lembra que eu sempre coloco aqui? Conflitos são duas forças opostas querendo ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Conflito. Quando há concordância, este concorda que vamos dividir o espaço, então. Aí não há conflito. Tá? Eles concordam, por isso há harmonia. Não tem guerra, não tem briga. Quando há conflito, não há harmonia. Então, voltando no texto do livro. A responsabilidade que resulta do amadurecimento psicológico e que é adquirida pela vivência das experiências humanas harmoniza o dever com a compreensão das necessidades dos outros. Ou seja, esta responsabilidade eu não compro, eu adquiro errando, eu adquiro vivendo, eu adquiro pela experiência. Deixa eu... A Adelina assustou aqui, ó. Tá muito pesado, eu dou uma freada aqui, hein, ó. Adelina, o Vitor hoje tá que tá, nem respira. Vamos aprender a não sermos sofistas. Então eu vou dar uma freada aqui, tá? Mas vamos voltar. O que acontece à medida que nós amadurecemos, então, tá? Amadurecer não é viver cronologicamente. Eu vivi 70 anos e eu amadureci. Pode ser que não. O que te faz amadurecer são os eventos catastróficos, principalmente, e a forma como você lida com eles. Para que haja construção, tem que haver destruição. Para que haja vida, tem que haver morte. E eu tenho que, de alguma forma, ser promotor da destruição também. Permitir que ela aconteça. Permitir que as coisas terminam. E os processos que eu iniciei terminam em mim também.
Meu filho vai sair da infância, vai virar um adolescente. Não adianta mais eu enxergá-lo como criança. Esse emprego que eu estou já acabou, eu vou em outra empresa. Não adianta eu chegar lá achando que todo mundo vai gostar de mim igual gostavam aqui. Tudo vai ter que ser reconquistado. Eu vou ter que destruir as minhas crenças, percebê-las, refazê-las e construir de novo. Aí eu consigo essa harmonização. Que harmonização é essa? O que é dever e o quanto deste dever não pode esbarrar na necessidade dos outros. E é isso que algumas pessoas confundem. O meu dever é evangelizar. Então eu vou impor que o meu marido seja espírita, que o meu marido seja protestante, que a minha esposa seja ateia. Eu vou impor, porque eu tenho que convencer a pessoa disso. Tá lá. A palavra pede que evangelizemos, que levemos a palavra, mas não é necessariamente bater na porta do indivíduo e falar: oh, escuta, eu vim te trazer a palavra. É pelo exemplo. As pessoas têm que olhar para você e te sentir uma pessoa serena, uma pessoa resignada, não uma pessoa boba que todo mundo passa por cima, mas uma pessoa soberana diante dos problemas, que consegue olhar com calma, que não se afoba quando as coisas estão dando errado, que não se ilude quando as coisas estão dando certo. Aí elas começam a se interessar por você. Querem te acompanhar, querem te seguir, escutam a tua fala. No meio da tua fala você vai citar: porque eu aprendi lendo Kardec, porque eu aprendi lendo André Luiz, porque eu aprendi lendo Piaget, porque eu aprendi lendo... E aí elas começam, e vão se interessando por isso. Eu tenho um amigo, nós sempre nos demos muito bem, mas ele se dizia judeu, e o judeu não acredita em Jesus. E eu, crendo em Jesus como um ser humano que deu conta de fazer coisas com as limitações humanas grandiosas, não tinha com o que conversar com ele sobre isso. Só que ele conhecia Jung, né? Psicólogo também, conhecia Jung. E às vezes eu trazia alguns conceitos para ele que eram do kardecismo. E ele falava: não, mas espera aí, eu já vi isso em Jung. E eu não conhecia Jung, porque a minha linha era mais gestáltica e freudiana. Quando eu tentava apresentar alguma coisa para ele de Kardec, ele assimilava, rejeitava algumas e depois me devolvia Jung. Isso gerou em mim um interesse em estudar Jung. Em dado momento, ele se convenceu, comprou o Livro dos Espíritos e me deu um livro de Jung, O Homem e Seus Símbolos. Então houve uma troca. Ao invés de uma divisão, houve uma troca que os dois cresceram. Eu apresentei a ele Kardec e, consequentemente, Cristo, e ele me apresentou Jung, e hoje ele é um psicólogo junguiano kardecista, e eu tenho a psicologia analítica associada ao kardecismo. Nisso há crescimento, mas para isso eu tenho que estar aberto a não impor. O exemplo vai levando a pessoa a me questionar: como é que você faz? Por que é que seu filho está internado e você não está desesperado? Mataram o seu filho e você não quer vingança? Sua esposa te traiu e você vai deixar quieto? Aí o indivíduo começa, primeiro ele te acha tolo. Você é um banana, né? Você é fraco, você não tem pulso. Mas depois ele começa a perceber que a vida dele é mais caótica do que a sua. E quando se dá conta, começa a se interessar pelo que você se interessa. Infelizmente, muitas pessoas confundem isso e aplicam o dever em si mesmas como se fosse um dever para o outro. Meu filho tem que gostar do que eu gosto. As pessoas que trabalham comigo têm que gostar do que eu gosto. Os indivíduos que estão no metrô comigo têm que ouvir a música que eu estou ouvindo, porque um fone de R$ 5 é caro. Eu compro um celular de R$ 1.500, mas eu não compro um fone de R$ 5. E você, durante a sua viagem de metrô, vai ter que ouvir a música que eu gosto, porque ela é maravilhosa. E da mesma forma que isso incomoda, também incomoda tentar impor suas crenças aos outros. Convencer o indivíduo a torcer para o seu time de futebol, convencer o indivíduo a gostar dos seus programas de televisão. E quantas pessoas não se destroem por causa disso? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A Lilian de Brasília. Será que a compreensão limitada sobre si mesmo e as leis divinas, que querendo acertar erra,
Daí ocorre a autopunição e o conflito? Sim. A ignorância é a chave para qualquer sofrimento. Exato, também foi colocado aqui, ó, a Fênix. Cristo não impôs, Cristo deixou o seu exemplo, tanto que não deixou nada escrito. Quem escreveu foram os apóstolos, o mesmo se repete com Sócrates. Não deixou nada escrito, quem escreveu foi Platão. Por quê? Porque o exemplo dele foi tão grande que os indivíduos tiveram que abrir mão da própria vida, ou de uma parte delas, para escrever sobre os caras. É muito grande o que você fez, eu preciso escrever sobre você. E não foi só um, não. Né? Porque você tem lá no Novo Testamento vários apóstolos que deixaram o seu relato, que batem os relatos, os pontos de vista. Então imagina a grandeza de um indivíduo fez com o exemplo. A Estela pergunta: não entendi, não posso convencer do que eu gosto? Isso é embate, isso é duelo. O convencer já traz a palavra vencer junto, implica uma guerra. Alguém tem que sair vencedor. Não se convence o outro pelo discurso, a não ser que ele te procure. Ó, eu estou com uma dificuldade aí, o que a sua filosofia fala disso? Aí você entrega para ele. Agora, você tem que acreditar em mim é o mesmo que aqueles indivíduos que falam: se você não seguir minha religião, você vai arder no fogo do inferno para sempre. E pode parecer infantil, dramático, exagerado, porque é algo que ele precisa acreditar. Então deixa. Não precisa destratar quem vem fazer isso, mas é o exemplo que convence o indivíduo, porque gera nele a dúvida. Você é mais feliz que eu, o que você faz de diferente? E aí você fala: eu sou kardecista, ou eu sou budista, ou eu trabalho com reiki, ou eu estou fazendo acupuntura. E aí o indivíduo vai começando a buscar os teus caminhos, e dentro dos teus caminhos ele vai encontrar o dele. Mas para mim particularmente funciona muito melhor assim, porque isso é harmonia. Eu concilio o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresentam. Percebe? E aí todo mundo sai ganhando. Seguindo em Joana: quem assim age responsavelmente torna-se pessoa ponte, ao invés de assumir a postura de ser obstáculo, gerando dificuldades e perturbações. Esse é o ponto, ó. Ser pessoa ponte. Tem uma frase que diz que nós devemos construir pontes ao invés de muros. O muro é para me defender do que vem de fora. O meu conceito é maravilhoso, ninguém pode mexer nele. Deixa mexer. A verdade não pode ser ferida. Só a mentira pode. A verdade não precisa de defesa. Esses indivíduos que falam: com Deus não se faz piada, você não pode fazer isso. Eles estão querendo defender Deus. Eles estão querendo defender Deus. Como é que Deus pode ser atacado? Como é que Deus pode ser ofendido? Ele não pode ser ofendido. Tá? É muito difícil compreender isso aí. Né? Mas quando ele quer atacar, defender a própria religião, defender o ponto de vista, é porque ele não tem segurança nesse ponto de vista. Quem sabe que está certo não precisa provar o ponto de vista, simplesmente o vive e deixa que o tempo vai mostrar. Quem não tem certeza defende com unhas e dentes, porque teme ser contrariado, enxerga aquilo como um tesouro e não quer dividir, porque pensa que o outro vai tomar dele. Esse indivíduo sofre bem mais. Então eu tenho que ser uma ponte, né, que através de mim a pessoa alcance algo a mais, não um obstáculo que tire dela algo que ela já tem. Eu não posso ser esse indivíduo. Sua crença está errada, fica com essa dor. E aí tem palestrante, tem expositor, tem pessoas que vão lá, abrem uma ferida no indivíduo e não colocam nada para estancar. Você não pode tirar de um indivíduo a crença dele sem colocar algo no lugar. Só que se você coloca algo que é teu, é igual um transplante de órgão, pode ter rejeição e leva o indivíduo à morte simbólica. Ele perde a crença dele. Bom, então se o meu Deus não existe, aí ele vira alcoolista, ele começa a se desfazer da família, ele entra num caos. Tem pessoas que o medo que elas têm dessa imagem de Deus bravo é o que as impede de cometer vários absurdos. Se você tira isso dele, é como se você tirasse da coleira o psicopata que jaz ali, que precisa ainda aprender pela dor. Por isso ele é repreendido.
Tem corações que são mais duros e precisam de uma linha mais dura, não agressiva. Agora, quando eu me abro nesse caminho para permitir que o outro seja quem ele é, fica mais fácil. Então tem pessoas que têm o prazer de ir lá e falar, fiz todo mundo chorar, fiz todo mundo sair totalmente perturbado. Eu gosto que as pessoas saiam incomodadas. Poxa, o cara me trouxe um argumento que bateu com o que eu tinha, preciso pensar sobre isso. Eu não gosto que firam um indivíduo, pronto, agora eu recebo seus aplausos, recebo as suas lágrimas, sou o palestrante mais legal do mundo e você vai embora sem respaldo enquanto eu pego meu avião para minha cidade. Isso é irresponsabilidade, isso é agir pelo ego e pela vaidade, sem pensar no outro. É sempre agregar. Leva isso, soma o que você já tem e produz algo novo. Não, o que você tem é ridículo, você está completamente errado e tudo que te ensinaram não é verdade. E aí? O que você vai fazer com esse indivíduo? Tem que permitir que as pessoas creiam naquilo que elas creem e que a mudança de crença se dê por novas elaborações. Aqui a Luana, estreante, é aquela velha ideia. Para eu estar certo, o mundo tem que estar errado. E uma outra frase também, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Nesse sentido, a visão do ser imortal contribui grandemente para entender a responsabilidade que se tem no mundo, porque é deferida desde o mais alto, como redarguiu Jesus ao seu inquisidor. É um parágrafo só, eu dividi em dois. Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. João, capítulo 19, versículo 11. Eu poderia perdê-la, qual ocorre pouco depois, ao ser destituído da função, e mais tarde, quando despojado do corpo pela morte. Então eu trouxe aqui a passagem de 7 a 11, tá? No Evangelho de João, capítulo 19, de 7 a 11. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Isso foram os judeus falando para Pilatos. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então é nesse ponto. Mesmo o poder que Pilatos tinha, era um poder que foi dado para que acontecesse o que tinha que acontecer. E isso, lógico, que fere o ego do indivíduo. Mas quantas pessoas não dão essa carteirada? Você sabe com quem você está falando? Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe onde eu trabalho? E é o indivíduo totalmente iludido. Você tem esse cargo porque te foi dado para fazer o bem e melhorar a si mesmo nos seus aspectos de vaidade e abuso de poder. Você só está aumentando a sua pena. E é uma coisa que o Divaldo ensina numa conversa que ele teve com Joana, que em dado momento, depois de estar cansado de vários eventos, ele chegou diante de uma multidão que queria encontrá-lo e ele teria que conversar com essas pessoas, e ele questionou Joana por que ele tinha que passar por aquilo tudo, que ele estava cansado. E aí Joana disse a ele: se você está incomodado de estar deste lado da fila, não há problema, nós te colocamos do outro. E aí ele se viu naquela multidão que estava há horas esperando ele, só para olhar no seu olho, só para pegar na sua mão, só para vê-lo de perto. E ele entendeu o que era isso. Então, se você não está sabendo o que fazer como um juiz de direito, fica tranquilo que logo você se torna réu. Numa próxima encarnação, se não for um réu do judiciário, é uma pessoa que sofre injustiças na vida, que o sócio vai passar para trás, que o governo vai passar para trás, e aí o indivíduo começa a entender que isso que ele dá como carteirada, que foi o que Pôncio Pilatos fez, na verdade é uma ilusão. Quem tinha poder de condenar a si mesmo ali era Jesus, sabendo que havia a necessidade de passar por isso, porque isso representaria morrer pelos pecados.
Pelo pecado da ignorância da população, ele foi crucificado. E alguns acreditam que ele morreu para que eu pudesse pecar. Então eu peco, depois eu faço uma oração, ou alguém faz uma oração por mim, e eu estou livre dos pecados, porque Jesus morreu por mim na cruz. Ele não morreu por mim. Ele morreu pela minha ignorância. Eu o matei. Não ter o conhecimento do que ele falava me fez matá-lo, porque ele perdoou até a prostituta, mas eles não perdoaram ele. Então é nesse sentido que às vezes falta uma conexão com a realidade. O Tielo que voltou aqui também falando do uspiano, né? Eu sou uspiano. Então, se você for lá na Somália, não vale nada ser uspiano. E que diferença faz ser um uspiano se não está usando a ciência para ajudar a sociedade a se levantar? Obrigado. Ok. Continuando. Para a aquisição da responsabilidade consciente, os valores eternos do espírito são indispensáveis, de modo a serem absorvidos e vivenciados, ultrapassando os limites das determinações humanas, de horizontes estreitos e curtos. Então vamos lá. Para a aquisição da responsabilidade consciente, os valores eternos do espírito são indispensáveis, de modo a serem absorvidos e vivenciados, ultrapassando os limites das determinações humanas, de horizontes estreitos e curtos. Ou seja, se eu quero ter essa responsabilidade consciente, eu preciso ter ciência do que é o todo, do que é o universo, do que é a causa e efeito, do que é a atração, do que é a lei do amor. Se eu fico preso às questões do ser humano, eu não consigo ter uma consciência responsável. Porque eu penso que o bandido tem que se dar mal mesmo, ele não tem que ter privilégio. Que o pobre não tem que ter privilégio. Que o rico tem que ter privilégio. Só que quando eu enxergo espiritualmente que até o planeta Terra é um planeta sem privilégio na hierarquia, por ainda estar atrasado em relação aos outros mundos, eu me coloco, mesmo o melhor cara daqui, ainda está bem abaixo de qualquer outro. A felicidade tem que ser plena. Quando nós pegamos o futebol, que é um esporte muito interessante para a maioria dos brasileiros, nós temos aí a Série D, a Série C, a Série B e a Série A. Todo mundo quer ser campeão da Série A. Só que para alguns times menores, lutar na Série B é uma vitória. E aí você pega um time que nem o Criciúma, para a cidade que eu fui, que no momento está na Série B, se ele for campeão da Série B, a torcida vai ser feliz. Vai todo mundo comemorar, vai todo mundo ficar feliz. E o último colocado da Série A vai estar triste. Então nós que estamos aqui na Terra, nós estamos numa divisão de acesso e temos que aprender a celebrar isso. Não ficar invejando ou entristecidos por ainda não sermos Chico Xavier, por ainda não sermos Madre Teresa, por ainda não sermos Mahatma Gandhi. Eles vieram para nos mostrar como faz, por ainda não sermos Nelson Mandela. Mas nós temos que ficar felizes com as conquistas do dia a dia. De eu conseguir tirar um sorriso do meu filho, de eu conseguir ajudar a minha empresa a progredir, de eu conseguir me levar para fazer uma caminhada, uma atividade física, de eu conseguir cortar a gordura que eu estava comendo em excesso, porque é nisso que eu tenho que celebrar. Se eu for ficar esperando as conquistas grandiosas, vai ficar muita angústia, muita ansiedade. E eu vou ficar me comparando só com os maiores. Vai sempre parecer que eu não estou dando conta. Eu tenho que abrir mão, então, das determinações humanas e enxergar as espirituais. Continuando. Considerando-se a existência física como sendo um breve período de aprendizagem, na larga faixa das sucessivas reencarnações, o ser adiciona ao conceito da responsabilidade os contributos do amor. Dessa forma, identificando os melhores meios para agir, quando pode e deve, com consciência. Então, quando eu enxergo que isso aqui é uma existência física, eu começo a associar que tem que ter amor. Mas e aquele indivíduo que está na cadeira de roda? Pode ter sido eu ontem ou pode ser eu amanhã. Vamos amar esse cara, se aproximando dele. Não é ter dó, é se aproximar. Como que é passar por isso? Estuda as doenças que existem no mundo, porque se um dia ela acontecer na sua família, você não entra em desespero. E se um dia acontecer com você, você já tem de onde tirar força. Mas não, isso aí é o problema do cara, eu não vou passar por isso.
Meu filho não vai usar droga, eu não vou usar droga, eu não vou ficar na cadeira de roda, eu não vou ter Alzheimer, eu não vou ter diabetes. Conviva com essas pessoas, né? O amor me fala de você, me ensina alguma coisa, porque aí você está tendo amor próprio. Colocando em si mesmo recursos que um dia podem ser úteis e podem ajudar você a salvar a si mesmo de uma tristeza ou de uma melancolia ou algum familiar teu que venha a passar por isso. Então vejam, identificando os melhores meios para agir quando pode e deve. Não se precipitando a tomar decisão, quando deve, mas não pode, ou quando pode, mas não deve. E isso é uma responsabilidade inconsciente. Se eu posso e não devo, e se eu devo e não posso, não dá para fazer. Tem que ter a tal da parcimônia, do equilíbrio, saber o contexto em que eu estou inserido e a hora certa de agir. Porque isso vai me fazer grandioso. O que fez Cristo? Cristo foi ter vencido a morte. E vencer a morte foi não temê-la, não entrar em desespero, não negar a própria crença, porque o chicote estava estralando nas suas costas. Ele venceu a morte neste aspecto. Quando ele faz isso, ele se torna Cristo. Se naquele momento ele se levanta e faz cair raios do céu, ele não seria o Filho de Deus. Ele seria um emissário caótico. Aquele mesmo Deus que Moisés pregava. Eu morro de medo, imagina, de repente a água vira sangue, de repente aparece um monte de sapo, um monte de gafanhoto, o chão se abre e eu vou morrer porque eu desobedeci, aí não tem amor. Ele não poderia ter feito isso. Então nós temos que saber a hora certa de agir, como agir, e se não pudermos agir, encontrar alguém que pode e humildemente solicitar essa ajuda. Se for profissional financeiramente, se não for pela fraternidade. E para encerrar, mais uma nota do expositor, no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, o item 3, os gozos dos bens da terra. Kardec está perguntando sobre os excessos dos bens materiais da terra, mas depois, quando termina a pergunta 713 do Livro dos Espíritos, tem um comentário dele. O homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para a guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concedeu a sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência, a própria morte, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. Então você não vê um leão sofrendo com indigestão na savana, nem um leão com um monte de perna de zebra acumulada no fundo da casa dele, né, debaixo da árvore onde ele habita. Você não vê essas coisas acontecendo. Você não vê um passarinho estocando minhoca para dar para os filhotinhos depois. Eles fazem a busca quando é necessário e voltam, tirando da natureza só o necessário. Também você não vê um passarinho construindo um ninho que é uma mansão para 70 ovos, se ele vai ter só 2. Isso é do ser humano. E segundo Kardec, quanto mais eu cometo excessos no que diz respeito à acumulação e ao exagero, mais animalizado eu estou e, portanto, menos espiritualizado. Isso é importante para que tenhamos em mente aqueles indivíduos, por exemplo, que têm uma casa tão grande e eles só utilizam 2 cômodos, não recebem visitas, tem um castelo e não sabem para que tem aquilo, tem uma piscina imensa, mas nunca entram nela para tomar banho ou para brincar, e quando os filhos querem não deixam. Não, hoje está frio, vai sujar. São indivíduos que acumulam, né, que não sabem por que tem todas aquelas coisas, tá? Então, quanto mais excessos você comete na alimentação, no acúmulo de todo tipo, na agressividade, no abuso do poder, menos espiritualizado você está, segundo Kardec. Para que haja espiritualidade, tem que haver o desapego, viver só com aquilo que é necessário, sem que isso seja pobreza, sem que isso seja miséria, de uma forma que o seu psicológico fique satisfeito, mas não a sua vaidade ou o seu ego clamando por mais coisas. Legal?
Semana que vem, então, iremos então para o capítulo 3.3, Consciência e Sofrimento, parte 1. Muito obrigado por todos vocês. Hoje nós alcançamos o maior número de participantes online aqui. Foram 82 pessoas no momento de pico. Isso é maravilhoso, tá? É a prova de que o trabalho está indo no caminho certo. Eu absorvo os feedbacks de vocês, absorvo os feedbacks do estudo, tá? Esse estudo tem me transformado até na minha forma de colocar, eu tenho recebido feedback de menos autoritarismo, tá? Eu entendo que nos primeiros estudos era bem mais grosseiro e que ainda tem a melhorar, mas eu agradeço a vocês por isso. Todos esses feedbacks das palestras, dos estudos, esse espaço cedido pela Rede Amigo Espírita, a confiança no trabalho e a paciência que vocês têm tido com a minha evolução também tem me ajudado muito. Não é só com vocês que está havendo crescimento. Muito obrigado. Semana que vem continuamos. Aos que estarão aqui amanhã para o estudo do Triunfo Pessoal, nos vemos amanhã. E aos que não estarão, semana que vem, nos encontraremos para continuar esse estudo. Muita paz a todos e uma ótima noite.